cinismo monumental, né? Tá todo mundo fingindo, essa é a verdade. Tá todo mundo fingindo, na verdade, do lado de lá, né? E a gente está aqui tentando, né, mostrar para a população que eles estão passando a vida fingindo, né, num cinismo monumental. Porque, pensa bem, essa questão aí da liberação do sigilo desses depoimentos agora. Eles dizem o seguinte, porque o Alexandre de Moraes falou, saiu aí, houve um vazamento e como as informações não foram passadas corretamente, então eu vou liberar o sigilo desses depoimentos para que as pessoas saibam. Primeira coisa, se houve algum vazamento, se isso estava em sigilo lá no STF e houve algum vazamento, primeira pergunta, eu queria saber se o Alexandre de Moraes vai mandar investigar esse vazamento, né? Ou algum funcionário vazou, ou algum advogado com acesso aos autos vazou. Eu quero saber, então, se o Alexandre de Moraes vai mandar investigar esse vazamento, já que ele manda investigar tudo. Então, se ele está incomodado com vazamento, acho que ele deveria mandar investigar quem vazou. E segunda coisa, é de se supor que esses depoimentos que agora ele lançou a público, ele tirou o sigilo, é de se supor que seja o que ele tem de mais grave, o que ele tem de mais contundente contra essas pessoas que prestaram depoimento. Eu imagino que tudo que ele solte a público é numa tentativa de se limpar, de se justificar, tanto que as imagens do aeroporto de Roma nunca vieram a público. Até hoje, a coisa já foi até arquivada e nunca veio a público. Lá o policial federal, lá o delegado, já falou que não ia indiciar e não veio a público. Então, tudo que o Alexandre de Moraes considera que é bom para ele, para limpar a barra dele, né, para ele se limpar um pouquinho, ele solta. Então, eu acho que esses depoimentos ele soltou porque é o que há de mais grave que ele conseguiu extrair dali, que ele conseguiu torcer e extrair alguma coisa. E quando você vê os depoimentos, você vê o depoimento do general Freire Gomes, em que ele diz o seguinte, que o Bolsonaro teria apresentado para ele uma minuta de decreto de estado de defesa. Ou seja, tudo o que o Alexandre de Moraes conseguiu extrair desses depoimentos foi um ato constitucional da parte do Bolsonaro. Artigo 136, Estado de Defesa. É um dispositivo constitucional. Então, daí a gente tira uma outra conclusão. Se o Alexandre de Moraes está investigando Bolsonaro pela prática pelo fato de ter feito ou supostamente feito uma minuta de estado de defesa, ou seja, uma minuta de um ato constitucional, isso significa que ele está investigando o Bolsonaro por estar exercendo livremente o seu papel de presidente da República, porque isso está nas atribuições de presidente da República, um dos poderes constitucionais. Está na Constituição, atribuição de presidente da República. E se o Bolsonaro esteve privado, esteve sofrendo esse tipo de assédio judicial quanto à sua atividade de presidente, atividade legítima de cogitar a aplicação de um dispositivo constitucional, isso significa que o Alexandre de Moraes, ao fazer esse assédio, ele está incorrendo no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o artigo 359-L do Código Penal, que diz o seguinte, 359-L, fala assim, dos crimes contra as instituições democráticas. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, com essa atitude, restringindo um dos poderes constitucionais, que era o poder do presidente da República, de cogitar a aplicação do estado de defesa, que é um dispositivo constitucional,
Alexandre de Moraes incorre no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, ele usa da grave ameaça, ou seja, inclusão em inquéritos, a grave ameaça de fazer você perder sua liberdade. Então, fazer você perder sua liberdade de forma injusta é uma ameaça, e é uma ameaça grave. E é mais grave ainda quando você se utiliza dos mecanismos de Estado para fazer isso e dos seus poderes jurisdicionais. Então, eu aponto aqui Alexandre de Moraes como incurso no artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento, com um mínimo de conhecimento das leis, né, do mundo real, ela entende o que está se passando. A questão, Ana, é que o Bolsonaro já falou isso, falou agora no Rio de Janeiro, quando ele foi lá para lançar a candidatura do Ramagem à Prefeitura do Rio. Ele não vai ser julgado por um juiz isento. Ele falou que se fosse julgado por um juiz isento, ele, né, ficaria tranquilo. Mas cadê? O juiz isento está aí, ó, aqui no cantinho aqui da tela dividida, tá, Ludmila. Mas para julgar o Bolsonaro não tem não, Ana. E não vai ter porque o suposto plano de golpe, a suposta minuta do golpe, é tudo que envolve o nome do presidente Bolsonaro hoje é o suposto, né? A suposta importunação da baleia, o suposto cartão de vacinação, as supostas joias que supostamente não foram declaradas, ou seja, que dia é hoje, né? 17 de março. 17 de março de 2024, e a imprensa só fala do suposto alguma coisa do presidente Bolsonaro, porque é tanto desmando do real governo, desgoverno Lula, né, que não tem nada de suposto. É suposto desmando, não tem. É o desmando, é o desgoverno, é a carta de amor do Hamas para o Lula, é o ditador Maduro visitando Lula, é a economia que vai de mal a pior, é o pobre passando fome, é preso político, é o dinheiro do pagador de impostos tentando comprar parlamentares para passar PL de censura para amordaçar jornalista, plataforma social, cidadão. Então, isso não tem nada de suposto. E nós temos visto, né, para onde estão indo as verbas publicitárias da SECOM, do desgoverno Lula. Vai para a Globo, vai para o Jornal Nacional, vai para aqui, vai para a grande imprensa. Então, fica difícil, né, de falar da realidade, do desmando, do desgoverno. Então, tem que ficar falando, alimentando sobre o suposto golpe. E aí nós estamos vivendo de uma forma anabolizada, eu diria, o que aconteceu com o deputado Deltan Dallagnol, que foi cassado com um número recorde, foi eleito no Paraná com um número recorde, 340 mil, não sei, e foi cassado por um suposto crime no futuro que ele poderia cometer. Ou seja, exatamente, é perfeito isso que o Consta disse, né? Então, como você disse, Lacombe, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse não foi o ministro da Defesa do atual governo. Disse não teve golpe. Teve balbúrdia, teve vandalismo, teve bagunça? Sim, teve. Essas pessoas têm que pagar, sim. Mas golpe? E ainda tivemos uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a dona Rosa Weber, que teve completa falta de vergonha na cara, eu diria, né? Ou então foi um assessor genial que escreveu para ela: olha, ministra, vai ali e compara o 8 de janeiro com Pearl Harbor. Ainda tivemos isso nessa história toda. Agora acabou a brincadeira, a casa caiu, eles tiveram acesso e divulgaram para o mundo inteiro ver a minuta do golpe. A minuta do golpe agora veio a público e todos podem ler a sua integralidade e ficam chocados. Todos que conseguem ler aquele documento não conseguem esconder o estado de choque, o quão atônito ficam pelo fato de que a minuta do golpe
é a coisa mais ridícula já produzida pela imprensa e pelo judiciário brasileiro para criar uma justificativa para prender alguém que eles não gostam. Sejamos bem claros. Em algum momento, dentro de 4 paredes, pessoas que não têm o menor apreço pela nossa democracia e nenhuma da intenção republicana decidiu que Bolsonaro tinha que ser preso. Eles decidiram que Bolsonaro tinha que ser preso porque não dá mais para esconder o apelo popular, o apoio do povo que esse cidadão tem, e estava pegando mal para essa galera o fato de que aquele que foi colocado na presidência não leva 10 pessoas para as ruas, enquanto aquele que perdeu levam 10 milhões. Então, surgiu a narrativa do golpe. E aí vem a minuta. A minuta foi publicada, eu quero mostrar para vocês, para economia de tempo, apenas o final da minuta. Esse aqui é o trecho final. Diante de todo o exposto, um caso exposto aqui é falando da perseguição política, dos abusos de autoridade, a impossibilidade do Bolsonaro poder fazer as suas eleições, dele ser a impossibilidade de fazer lives, ter seu conteúdo derrubado, o claro favoritismo da imprensa, do judiciário, do descondenado, terem tirado um cara da cadeia para ser candidato. Depois de tudo isso, termina assim. Diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, e eu acho que isso a maioria da população já sabe que a gente não vive no Estado Democrático de Direito, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto Organização da Garantia da Lei e da Ordem. Finaliza o documento. Estado de sítio e GLO, Garantia da Lei e da Ordem, são instrumentos constitucionais que, para que possam ser aprovados, eles têm que passar pelo Conselho de Defesa e pelo Congresso. Não é algo que possa ser feito apenas de uma canetada. Ele só acontece depois que tem aprovação do Congresso, ele só acontece depois que tem aprovação do Conselho. Então, essa tal minuta do golpe que eles tanto falam, nada mais é do que a reunião de autoridades do Estado decidindo sobre algo e decidiram o quê? Decidiram não fazer. Então, que fique bem claro, presta atenção. Eles querem prender Bolsonaro por estar usando um atributo constitucional, uma ferramenta, um dispositivo constitucional que não foi executado. Mais uma vez, não foi executado, mas é essa a bomba que eles querem usar para prender Bolsonaro. E estão instigando a tal narrativa do golpe, sendo que só 18% acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. 80% da população brasileira, não sei mais, 80,2%, sabe que o 8 de janeiro foi uma manifestação que saiu do controle e que acabou gerando vandalismo. Mas é o bastante para eles acabarem com a nossa democracia, o devido processo legal, o direito de defesa e respeito das liberdades individuais e liberdade de expressão. Por que eles ainda querem prender Bolsonaro? Bom, graças ao Walter Mierovitch, colunista da UOL, a gente vai entender. Eu estou vendo só do aspecto jurídico, mas acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que Moral fez ao mostrar tudo isso foi que Bolsonaro continua atentando e agitando, perturbando, tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista. Veja como continuam as redes sociais. Eu quero que você preste bastante atenção. Isso aqui é um jornalista falando. Bolsonaro tem que ser preso porque onde quer que ele vá o povo o apoia. E isso está tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós, os jornalistas. Veja o que ele fez na Paulista, no dia 25 de fevereiro, que foi mais de 1 milhão de pessoas para a Avenida Paulista. Então aqui, sem querer, o jornalista da UOL explicou, escancarou. Por que eles querem prender Bolsonaro? Porque eles não sabem mais o que fazer para diminuir a popularidade dele. Porque eles já perceberam que onde quer que o Bolsonaro vá, ele é recebido pelo povo. Mas aí tá bom, mas qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é esse aqui, ó. A aprovação de Lula flutua perto de 50% e desaprovação cresce. Olha como é que tá a situação do Lula. Esse aqui é o Lula de hoje, meu amigo.
Se você for dar um zoom aqui, ó, a diferença é de 2%, bem aqui, ó, porque isso aqui é a média. Olha como é que tá. Quer que eu te mostre mais? Avaliação do governo Lula. Olha isso aqui. 38 média móvel bom, 38 média móvel ruim, péssimo. O povo está vendo o Lula cada vez mais como péssimo. Nós alcançamos. Tá igual. Um presidente que fica a favor do Hamas, do MST, da Rússia, da China, de tudo que não presta, narcoditador. Mas o que vocês esperavam? Assim, eu só queria poder encontrar com Moraes, com Barroso e perguntar para eles o que os senhores esperavam quando contribuíram para colocar um condenado por corrupção na cadeira presidencial. O que os senhores achavam que iria acontecer? Que o povo brasileiro ia adorar e que nós ficaríamos em silêncio? Vão prender mais da metade do povo brasileiro, porque mais da metade já sabe que o Lula é um ladrão. Eu tô vendo várias pessoas, ladrão, Lula é um ladrão, foi condenado por roubo, ele nunca foi descondenado. Ele é um ladrão, roubou o dinheiro. E não só isso, né? Os outros crimes que eles cometem, ser ladrão é o menor de todos. O que os senhores realmente achavam que iria acontecer? Pois eu tô te falando, tá aqui ó, o que está acontecendo. Derretendo, um governo que cada vez mais derrete. O centro, se Deus quiser, vai sair cada vez mais de próximo dessa aberração que é esse governo. E se Deus quiser, esse governo não termina o mandato porque vai sofrer um impeachment. Basta ter algumas pessoas de culhão ali na Câmara dos Deputados para aceitar e tocar para frente esse impeachment, principalmente depois do comentário da declaração dele em relação a Israel. E o feminismo? Será que as feministas estão felizes com esse governo? Porque pela última vez que eu vi aqui, ó, eu achei interessante essa informação. Olha só que legal isso aqui. Brasil bate recorde de feminicídios em 2023. Então, mas as mulheres não foram fazer o ele não? É isso que eu não estou entendendo. Tava todo aquele ele não, né, para as mulheres. Bolsonaro vai matar as mulheres. Nós estamos vendo recorde de feminicídio no governo do Lula. Recorde de desmatamento, recorde de morte por Yanomami, recorde de queda de investimento internacional. E agora nós ficamos sabendo que nós batemos recorde dos últimos 9 anos de pedido de seguro-desemprego. O Brasil vai colapsar porque os senhores do Olimpo entendem mais de democracia do que o resto da população que não sabe de nada. Parabéns para os senhores que trabalharam tanto para colocar o Lula lá. Quebraram o nosso país. Eu trago um assunto um pouco fora da política, mas sempre tem uma ligação, né? Um assunto que me chamou a atenção nas redes sociais nesse fim de semana, rodou em vários perfis aí. Eu vi, por acaso, no perfil da doutora Mayra Pinheiro, que muitos conhecem, uma grande pediatra cearense, morou em Brasília durante os últimos anos aí, foi secretária de uma das secretarias do Ministério da Saúde, trabalhou muitíssimo mesmo na pandemia, e é uma árdua defensora do conservadorismo. Trouxe o vídeo que é gravado por um rapaz, não sei de onde que ele é, parece esses vídeos montados pelo MBL, não sei se é do MBL ou não, mas ele está na frente de uma universidade, esperando a saída dos universitários e entrevistando jovens, rapazes e moças, com a seguinte pergunta: se a morte batesse na sua porta, quem você permitiria que morresse, você ou sua namorada? E é surpreendente, claro que o vídeo pode ter sido montado para adequar as respostas ao que o produtor aqui pretendia levantar como questionamento, como reflexão, mas é surpreendente as moças dizendo, claro que o meu namorado, claro que eu permitiria que o meu namorado morresse e eu sobrevivesse. E aí quando o repórter pergunta por quê, ele diz, porque eu valho mais, minha vida vale mais, eu sou mais sou empoderada, não tem cabimento eu querer deixar colocar um homem à minha frente, enfim, umas respostas muito feministas, muito contaminadas por essas ideias de que a mulher precisa se sobrepor ao homem sempre e necessariamente, senão ela estará se diminuindo. Já os rapazes, pelo menos os que aparecem no vídeo, todos, sem pestanejar, obviamente que eu daria a minha vida para que a minha namorada continuasse viva. E o primeiro que aparece aqui na edição do vídeo, na hora que é perguntado pela justificativa, diz: a minha mulher faz medicina.
E o repórter pergunta: então você, além de salvar a vida dela, estaria garantindo a sobrevivência de muitas outras pessoas, porque ela salvaria vidas. E ele disse: sim, obviamente. Outros rapazes dizendo: porque o homem deve proteger a mulher, ou porque eu amo a minha namorada, né? Prefiro que ela continue viva. Então, assim, as respostas mais naturais, eu imagino, por parte dos rapazes, e as mais estapafúrdias por parte das moças. E aí você vai ver os comentários e a sequência segue nos comentários. Veja bem, o Leonardo Oliveira aqui escreveu o seguinte: porque tinha uma moça levantando a ideia de que o vídeo foi editado de forma tendenciosa, e ele responde: pode ter sido tendencioso, mas não é questão de mulher ser egoísta, é como as coisas são. O homem, por natureza, é protetor. Claro que existem mulheres que estão dispostas a dar a vida pela família, mas em um panorama abrangente sempre será esse o resultado, e eu não estou reclamando. Eu prefiro que seja assim, jamais ia querer que minha esposa sofresse qualquer mal para me proteger ou dar a vida por mim. Ela e minha família são o maior bem que eu tenho nessa terra, com certeza as protegerei com a minha vida. E outros rapazes falando exatamente a mesma coisa, que enfim, não é que o vídeo foi tendencioso, dizendo o seguinte: parabéns aos homens por entenderem o seu papel de proteger a pessoa que ama. E tinha um dos jovens que foi entrevistado, tinha esse depoimento: eu amo a minha namorada, não quero que ela morra, não aceitaria isso. Enfim, tem todas as justificativas, mas a discussão é válida. A questão é para onde o feminismo está fazendo nossas jovens caminharem. Para um distanciamento dos homens, ou no caso dessas aqui que aparentemente têm namorada, até para se aproximarem dos homens, mas não desejarem o melhor para eles, acharem que é natural sempre desejar o pior para o homem, porque a mulher tem que se colocar à frente. Então, de novo, mais uma polarização, né, que pregam aí na sociedade e que não é saudável. A gente precisa estar muito atento, sabe, Pitolé, essas questões que são ditas retrógradas aí pelos pseudo-progressistas, né? Coloco entre aspas, porque para mim esse pessoal é regressista. Progresso a gente atinge com a ordem e com o respeito ao que nossos antepassados construíram, e não com a destruição de tudo a título de tudo que veio do passado é velho, não merece ser aproveitado, e a gente precisa sempre estar em busca de algo novo. Não é assim que se constrói a evolução da sociedade. Então deixo esse vídeo aqui como reflexão, a recomendação para que as pessoas procurem o vídeo. Eu encontrei no Instagram da doutora Mayra. O Instagram dela é DRA, né? Abreviação de doutora.mayra, com Y, .oficial. Então recomendo que assistam até o fim, leiam os comentários e reflitam de que lado, afinal, para que lado, afinal, nós estamos indo, ou de que lado estamos nessa história. Eu estou do lado da ordem natural das coisas. Não é que a mulher tem que ser olhada sempre como um ser frágil, mas por motivos óbvios e biológicos, as mulheres são mais frágeis. É por isso que nós, mulheres, somos mais hábeis em algumas coisas e os homens em outras, e eu espero que o mundo siga assim, Pitolé, até para que a evolução continue. Cris, beijo para vocês. Lula derrotado. Com popularidade em baixa, Lula inicia reunião ministerial sem esquecer de Bolsonaro e o chama de covardão. Assista ao vídeo. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer,
porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Em caráter de emergência, Lula convocou uma reunião ministerial com o objetivo de conter a queda na popularidade do presidente petista. A expectativa é que o encontro se estenda ao longo do dia, contando com a presença de todos os membros do primeiro escalão no Palácio do Planalto, buscando encontrar soluções para o cenário atual. Como destacado no início deste mês, 2 levantamentos evidenciam a dificuldade que Lula e sua equipe enfrentam. Pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros desaprovam o governo Lula, conforme apontado pelo levantamento da Altas Intel. Em um mês, a aprovação do presidente petista caiu 4%. Já na pesquisa da Genial Quest, Lula perdeu 3 pontos percentuais, alcançando uma aprovação de 51%, o menor índice desde o início do seu mandato.